Oi, gente, aqui é a professora Juliana e a nossa aula de hoje é de redação, referente à unidade 3, capítulo 3. Nós estudaremos os gêneros texto teatral, resenha e esquete. Então, pegue seu material e fique atento à aula de hoje. E em caso de dúvida, ela poderá ser esclarecida durante a nossa live. Aqui eu listei para vocês as atividades referentes ao capítulo de hoje e que estarão presentes na Agenda Edu. Seção Texto e Contexto, questões 1, 2 e 3, páginas 34 a 36, RA, da página 34, seção Desenvolver e Aplicar, páginas 36 e 37, e a produção de texto da página 43. Por gentileza, abram o livro de vocês na página 32 e fiquem atentos à imagem que ilustra a abertura do nosso capítulo, que é justamente a seguinte. Nós temos aqui uma pessoa abastada, rica, seja de posses, que está bem vestida, bem trajada, que está fazendo a sua refeição e tem o mundo diante de si. O seu guardanapo é uma cédula de dinheiro e a toalha da mesa apresenta um gráfico, ou seja, uma queda, um déficit, provavelmente com relação à questão das vagas de emprego. Por que vagas de emprego? Porque, olha, o nosso operário está aqui, ó, se segurando, se pendurando aqui na lateral da mesa, tentando a todo custo manter o seu emprego. Essa imagem ela vai retratar a relação entre patrão e empregado. Um patrão capitalista que só visa o lucro, o dinheiro, e um empregado que tenta a todo custo manter o seu emprego, sobreviver, enfrentando as dificuldades, tentando se equilibrar na vida. Então, o tema central do nosso capítulo de hoje é a desigualdade social. Nas páginas 33 e 34, nós vamos estudar o gênero texto teatral, através da peça de teatro O Palácio dos Urubus, de Ricardo Meirelles Vieira. Vamos entender melhor seus personagens, o local em que se passa a história e a cena retratada. Os personagens são o Arauto, o mensageiro do rei, Navarro, o rei de Babaneirali, Reston, o príncipe de Babaneirali que sonha ser arqueiro. Por isso que eu coloquei a ilustração aqui de uma pessoa com uma maçã flechada na cabeça. O Reston queria ser como Guilherme Tell, o lendário arqueiro suíço que teve uma prova de fogo. Ele teria que acertar uma maçã que estava sobre a cabeça do próprio filho e ele conseguiu essa proeza e salvou o menino. A história se passará na ilha de Babaneirali, o país delirante das bananas. E a cena retratada será a cena 1, em que um rei discute com o filho algumas questões que ele considera importantes para a sua nação. Como eu já falei antes, o Reston gostava de brincar de Guilherme Tell e soltar flechadas por aí. E os seus alvos eram frutas, segundo ele. E as cobaias que levariam essas frutas na cabeça eram os primeiros ministros do seu pai. Como ele não era muito habilidoso com arco e flecha, ele acabou matando os 6 primeiros ministros do pai. Mas ele não colocava a culpa na sua falta de habilidade, e sim no povo. O rei Navarro comandou a ilha de Babaneirali, já comandava a ilha por 30 anos. Anos esses em que o povo vivia na miséria. O rei vai afirmar que o povo não tinha nem garfo nem faca, ou seja, passava fome. E o rei não se preocupava nem um pouco com isso. Diante dessa falta de habilidade do filho para o arco e flecha, o pai vai sugerir que ele procure outro esporte. E o filho vai bater o pé dizendo que não, que ele quer ser arqueiro, que quer dar boas flechadas por aí. E acertar o alvo, dessa vez. Então, o pai sugere novos alvos, pessoas do povo, pessoas comuns. Mas o Reston vai afirmar que ele prefere personalidades, pois assim ele teria responsabilidade e uma motivação para acertar os seus alvos, as suas frutas. Mas e aí? Qual era o verdadeiro alvo? As frutas?
ou os primeiros ministros? Então, o pai vai se compadecer e vai sugerir um novo alvo, o ministro da Educação. Aqui eu coloquei destacado de amarelo a fala do Reston quando o pai sugere o primeiro ministro da Educação. Para que serve o ministro da Educação em nosso país? Ou seja, o povo, além de viver na miséria, não tinha educação. O rei não se preocupava com seu povo, o rei se preocupava em satisfazer as vontades do filho e as próprias vontades. O povo era deixado de lado, na miséria, sem educação. Estava ali apenas para satisfazê-lo e satisfazer as suas vontades. Agora vamos entender um pouco melhor sobre a peça teatral. A peça teatral é um texto escrito, criado para ser encenado por atores para um público. Ou seja, eu vou aliar duas coisas. O texto criado, a narrativa, ou seja, literatura, ao teatro, ou seja, o texto encenado. Texto criado, literatura, texto encenado, teatro. Quando eu uno as duas coisas, eu tenho uma peça teatral. O texto teatral ele vai se basear nas ações, ou seja, na fala dos personagens e na presença ou não de um narrador. O narrador estará ali apenas como personagem secundário para ajudar a contar a história. Por isso, o narrador é opcional. Temos também as rubricas, que são as características e ações dos personagens dos locais onde a história acontece. Geralmente as rubricas vêm entre parênteses e destacadas, em negrito, por exemplo. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Entre parênteses, a seguinte rubrica. Reston entra na sala do rei irritado. Então, o ator que fará Reston deverá estar onde? Na cena. Entrando na sala do rei. E qual deve ser a sua fisionomia, a sua aparência de uma pessoa irritada? Vamos aí para a página 34, seção gênero textual, aquela caixinha cinza, o box cinza. No texto teatral, as ações que se desenrolam são contadas por meio da fala dos personagens, sem necessariamente a participação de um narrador, como eu já falei, opcional. Algumas indicações da cena são feitas por meio de rubricas, que descrevem as características e as ações dos personagens e dos locais onde a história acontece. Esse gênero textual não se restringe ao texto, mas se completa em sua encenação. Por isso é tanto teatro quanto literatura. Como eu já havia falado para vocês, a peça teatral é um texto criado para ser encenado por atores para um público. E é com literatura que devemos ler os textos teatrais. Assim, quando se está lendo e interpretando o gênero, é preciso ter em mente alguns elementos estruturais da narrativa, como personagem, enredo e ação, ou seja, a história que será contada. Vamos prosseguir? Seção Desenvolver e Aplicar, páginas 36 e 37. Agora nós veremos uma resenha crítica sobre 2 filmes brasileiros que têm como tema a desigualdade social na vida cotidiana. Essa resenha foi escrita pela Ana Prado para o Guia do Estudante. Os filmes são O Som ao Redor e Casa Grande. O Som ao Redor ele se passará em Recife, na cidade de Recife, e retratará a família de Francisco, que é um ex-senhor de engenho, e que ele resolveu mudar de ramo e investir agora no setor de imóveis, com a ajuda do neto João, que era corretor de imóveis, tá? Vai demonstrar a relação entre patrão e empregado na atual sociedade, o que relembra a nossa imagem de abertura do nosso capítulo. Já o filme Casa Grande se passa no Rio de Janeiro e retrata uma família rica à beira da falência, que deverá fazer cortes na rotina, perder regalias e luxos para tentar sobreviver. E temos aí a segregação espacial, aquela linha imaginária, né, que divide ricos e pobres, e indica também os locais a serem frequentados por cada um. Temos aí as diferenças sociais. O personagem central será o Jean, que é um adolescente que faz parte dessa família à beira da falência, que acaba se relacionando
com a Luzia, que é uma menina da periferia, uma garota da periferia. O que é que a autora vai deixar claro aí? Que o Brasil segue enfrentando a desigualdade social e que os pobres continuam sofrendo e enfrentando dificuldades e que os ricos continuam com as suas regalias. E alguns estão à beira da falência, quase perdendo essa fortuna e enfrentando, né, o caos, enfrentando também os dois lados da moeda, o antes e o depois. Vamos lá. O texto lido é uma resenha crítica de 2 filmes brasileiros que tratam do tema da desigualdade social. Quando vai a público, a maioria dos textos encenados ou filmados é divulgada por meio de resenhas críticas, que apresentam 2 pontos importantes. Nós vamos ter o quê? Informações sobre a obra analisada, como no caso aqui os filmes, e a opinião do resenhista a respeito dessas obras, ok? Essa opinião ela tem que ser argumentada, fundamentada. Você tem que ter um embasamento teórico para falar sobre aquilo, não é só um achismo. Ou seja, a sua opinião ela tem que ser embasada em argumentos. Você vai dar a opinião dizendo por que você pensa assim. Vamos prosseguir? E na página 43, seção de produção de texto, temos o gênero esquete. O que é um esquete? É uma peça teatral de duração reduzida, no máximo uns 10 minutos, tá? Toda a ação ocorre numa cena de poucos minutos, por isso que a esquete também é chamada de cena teatral. Ela normalmente possui caráter humorístico, mas a característica principal é a sua curta duração e a improvisação pelos atores partindo do texto, ou seja, o ator vai ler o texto produzido pelo autor e durante a encenação desse texto produzido, ele vai poder fazer uma improvisação, vai poder acrescentar falas que não existiam no texto original. O que é que você vai precisar saber para a produção da sketch? Que ela tem duração máxima de 10 minutos. Primeiro você vai ter que decidir o tema, depois pesquisar informações sobre ele e aí criar o seu texto, o esboço dele, pelo menos. Dando atenção aos elementos do texto teatral. Narrador, se tem presença de narrador ou não, lembrando que ele é opcional. Os personagens, o cenário, as falas, as rubricas e uma coisa que não está aqui mais, o enredo, a ação da história. O que é que vai acontecer? Gente, por hoje é só e até a nossa próxima aula.